Querido Deus, amado Pai Celestial, no nome sem igual do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, queremos render-te graças pelo privilégio, Deus, que Tu nos dá de podermos estar aqui. É um privilégio. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. É a Tua palavra que nos diz. No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame, Senhor, a Tua graça. Nós estamos necessitados dela. No nome de Jesus Cristo. Amém. No carro tem do lado do motorista de trás do banco tem um pedaço de fio isolante. Traz para estar aqui, deve estar dele cair. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A Escritura é João, capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 61 a 65 a 71. A viagem já se aproxima, o Encontro Nacional de Pastores está chegando aí. Domingo já estou indo para Fortaleza, da Santa Ceia lá também. E na segunda-feira nós estaremos pegando o avião, né? Deus quiser, já estamos iniciando a viagem. Lá começa dia 15, a gente chega lá dia 14, sai dia 14. E o encontro começa dia 15 e termina dia 20. Dia 20, se Deus quiser, por volta de meia-noite, um pouquinho mais talvez, nós já estaremos em Fortaleza, no nome de Jesus Cristo. A gente agradece as orações, pede as orações também. Vamos ler. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo? Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Podemos assentar. Aleluia. João também 6:37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é o Pai quem dá a Jesus, é o Pai quem traz, no 44, no outro, no 65, se não for trazido pelo Pai, não vem. João 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedides em meu nome, Ele vos conceda. Então Jesus escolheu. Jesus escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E no 5, e nos predestinou, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos,
Nós só fazemos as coisas quando nós temos um motivo. Ninguém faz as coisas sem motivo. Motivo, vontade, desejo. Ninguém faz as coisas sem ter um motivo. Você tem motivo para ir ao céu? Você está motivado para ir ao céu? Irmão, não tem nada que te segura. Você vai para o céu. Agora, estaria alguém motivado a não ir para o céu? Se não tem motivo para ir para o céu, não tem outra escolha. Automaticamente, já não tem motivo para ir ao céu, tem motivo para não ir. Não existe um meio termo. Se o motivo não é ir, o motivo é não ir. E no fim das contas, irmãos, no fim das contas, quando tudo for esclarecido, quando nós chegarmos diante de Deus, ou você foi para o céu, ou não foi. Ou você foi, ou não foi. Hoje nós fazemos tanta escolha, usamos todos os nossos direitos para aceitarmos isso, rejeitarmos aquilo, para dizermos qual é a nossa vontade, qual não é a nossa vontade. Mas quando no fim de tudo, nada justificará a quem se perdeu. Quando for decretada a sentença, condenado, nada vai justificar a quem se perdeu. Aqui você pode pôr culpa no outro. Eu não vou na igreja por causa do fulano. Eu não vou na igreja por causa do Beltrano. Eu não vou na igreja por causa disso. Eu não vou na igreja por isso ou por aquilo. Irmão, se você tem motivo para vir na igreja, você não tem motivo para não vir. Se tem para vir, não tem para não vir. Se tem para vir, acabou. Ah, mas isso lá está errado, mas eu vou assim mesmo. Ah, mas isso estiver errado, mas eu vou assim mesmo. Ah, mas lá se tiver um diácono chato, nojento, mas eu vou assim mesmo. E se eu não gostar disso e daquilo, mas eu vou assim mesmo. Você tem motivo para vir, irmão. Porque o seu motivo é ir para o céu. O seu motivo é para vir. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Não olhe para o homem, ser humano. Não olhe para o homem, ser humano, que está implícito. Gênero humano, masculino e feminino, homem e mulher. Não olhe para o que é humano, homem ou mulher. Se você pôr a sua confiança no homem, Deus faz o homem errar. Irmão Bruno disse, eu consegui pegar o parágrafo, mas irmão Bruno disse, você começa a pôr sua confiança no homem, Deus fará aquele homem errar, ainda que ele não queira, para que você tire a sua confiança no homem e ponha a sua confiança em Deus. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, tem que ser completada a frase. E faz da carne o seu braço e aparta o coração do seu Deus. Porque não é maldito, não é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que deixa de confiar em Deus para confiar no homem. E no fim das contas, irmãos, os que creem, os que têm a semente da fé dentro do coração, creem. E eles não podem fazer outra coisa a não ser amar. Ainda que tenha que fazer força para amar. Mas não tem outra coisa a fazer. E os que não creem só têm uma coisa a fazer: reclamar, maldizer, se queixar, por defeito.
Você já pensou? Quando os discípulos chegaram pregando para alguém, Jesus ressuscitou o terceiro dia e disse: ó, não vem com essa para cima de mim não. Está aprovado pelas autoridades. Vocês roubaram o corpo dele e disseram que ele ressuscitou. Essa foi a notícia, irmão. Se fosse hoje, teria saído na internet. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele de madrugada. Segundo as autoridades competentes, roubaram o corpo de Jesus. E até Joséfo, que irmão Brano cita muito ele como historiador. Mas Joséfo não tinha revelação. Joséfo disse que toda vez que os apóstolos... Jorge, tem um filho Solange, entrando no carro, é só pegar ele, tá aqui, ó. De trás do banco do motorista. Todas as vezes que eles se reuniam, eles comem o corpo de um defunto chamado Jesus. Eles comem os pedacinhos. Porque o discípulo se reuniu para comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Mas ele não entendia, ele não tinha revelação. Ele só escutava dizer que os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana para comer do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós cremos, nós cremos. Se nós não cremos, nós não cremos. Aleluia. Agora, a mensagem, as infalíveis realidades do Deus vivo, do 91 ao 96. E poucos anos atrás, alguém disse: sob o discernimento, o irmão Brana está certo. O irmão Brana podia, depois de orar, depois de pedir ao Senhor Jesus Cristo, depois de falar com o Pai, o Espírito Santo, pedia para Deus tomar conta, para Deus tomar o domínio. Irmão Brana podia discernir, podia saber quais eram os problemas das pessoas. Então eles tinham que saber que isso era Deus. Eles não tinham como negar, irmãos, isso era Deus. Então alguém diz: sobre o discernimento, o irmão Brana está certo. Mas quando chega em sua teologia, ele está todo fora. Como é que uma teologia fora produz milagres? Como é que uma teologia errada produz milagres? Qualquer pessoa que simplesmente conheça a Bíblia ensina que a própria palavra profeta significa um sacerdote da palavra. A palavra profeta significa um sacerdote da palavra. Estes sinais são somente um reforço. Estes sinais são somente um reforço. Ensinadores e assim por diante pode ensinar a palavra, mas quando você é algo vindo que é sobrenatural e divino desta maneira, simplesmente prova que esta é a coisa. Esta é a palavra de Deus. Jesus de Nazaré, quando ele estava aqui na terra, as pessoas o seguiram muitas vezes por causas de pães e peixes e assim por diante. E o que eles puderam tirar dele. Jesus disse: é o pão, é o peixe mesmo, estão atrás. Ele deixou que eles seguissem em frente. Sua popularidade começou a crescer uma vez. Então, certo dia, ele tinha a multidão junta. Após ele ter alimentado 5.000, foi para o outro do lago. Um grupo veio atrás dele, vindo com ele. E ele disse: por que vieram? Não por causa dos milagres, mas por causa dos pães e dos peixes. Essa é a razão pela qual vocês vieram. Muitas pessoas servem a Jesus só por interesse. Alguns deles pensaram que eles perderiam alguma coisa, vocês sabem, se eles não fossem ver o que ele havia feito. Mas para tocar nisso, para aceitar Jesus, não, Senhor. Então Jesus, no mesmo capítulo 6 de São João, começou a entregar o Evangelho,
e eles ficaram ofendidos com ele. Entregar o evangelho ofende, irmãos. Entregar o evangelho ofende, pregar a doutrina. E daquele tempo, a sua popularidade começou a diminuir, a baixar. Ele não era o mesmo então. E exatamente como um pregador moderno ou alguém, se eles disserem: ora, espere um minuto aqui, você está ofendendo o povo com a sua pregação. Falaram para o irmão Brando isso aí. Você não deve fazer isso. Agora, um pregador moderno diria: sim, talvez é melhor observar o que o credo diz, vem? Talvez é melhor eu olhar para ver o que a igreja diz a respeito disto, porque eles podem me colocar fora. Aquele não era o nosso Senhor. O nosso Senhor veio para fazer a vontade de Deus. Aleluia! Irmãos, será que Jesus não sabia? No lugar diz que é 7.000, no outro lugar diz que é 5.000. Se pôr um pelo outro, vamos ficar com 7. Se juntar os dois dá 12. Mas vamos ficar com 7 mesmo, ou com 5, tanto faz. Mas 7.000. Seguindo a Jesus, comendo pão com Jesus, participando dos milagres de Jesus. Mas quando Jesus pregou doutrina, os 7.000 sumiram. Jesus ainda tinha 12 discípulos que curavam enfermos e expulsavam demônios. Quando Jesus pregou doutrina, os 70 discípulos foram embora. Nós podemos afirmar categoricamente que foram embora. Porque quando Jesus disse: cadê? Só ficou os 12. Então não tinha nem 7.000, nem 5.000, nem 70. Só tinha 12. Todos foram embora, já não queriam mais andar com ele. Porque tinha doutrina, porque tinha ensinamento. Preocupa não, irmão. Se essa mensagem é uma mensagem de Deus, para vir para ela tem que ser trazido pelo Pai. Quem não é trazido pelo Pai vai para qualquer canto. Nós temos que ter confiança que essa é a mensagem de Deus para a hora, é a mensagem da era. E Deus nos chamou, aleluia. E só vem para ela quem Deus chamar, irmão. Não se preocupa com quem Deus não chama, não. E quem Deus chamar, vem e fica alegre, e fica agradecido, e fica feliz. E quem Deus não chamar, fica reclamando e maldizendo e se queixando. Quem Deus não chamar, fica maldizendo, reclamando e se queixando. Você está ofendendo o povo com a sua pregação. Eles se colocarão para fora. Aquele não é o nosso Senhor. Ele veio para fazer a vontade de Deus. Ele seguiu a palavra. E qualquer pessoa com Deus nela seguirá da mesma maneira. Ele parou? Não, Senhor. Aleluia! Ainda, a sua popularidade decrescendo o tempo todo. Uma popularidade de Jesus foi logo lá para cima, depois ele fazendo isso, ó. Veio decrescendo. Muitos não andavam mais com ele. Eles se afastaram dele. No capítulo seguinte, muitos voltaram. E no outro capítulo, mais outros voltaram. Onde estava ele? No caminho para o Calvário. Aleluia! Mas parou ele alguma vez? Não, Senhor. Ele nunca comprometeu a palavra de Deus de forma alguma. Irmãos, pregadores da mensagem, não pode dar o que não tem, porque nós somos imperfeitos, mas a palavra nós temos para dar completa para vocês. A palavra nós temos para dar completa. Vocês podem encontrar defeitos em nós, podem encontrar defeito em mim, porque eu tenho defeitos. Ele nunca comprometeu a palavra de forma alguma. Ele foi diretamente pela estrada, ele foi pelo mapa rodoviário. Ali havia uma rodovia colocada diante dele, e naquela rodovia ele devia viajar. Cada cristão nascido de novo tem um caminho colocado diante dele.
Você tem que seguir aquele caminho. Deus o estabelece, está marcado pelo sangue. Deus te chama, irmão, Deus te chamou. E o Espírito vive no sangue, porque através do sangue vem a vida. A célula do sangue é a célula da vida. Agora nós nos seguimos então, e nós vemos como o mapa rodoviário nos dirige, nos mostra em qual caminho estamos indo. Isto sempre foi assim, é a maneira provida por Deus para nós. A palavra é o caminho provido por Deus. Pega-me 163. Que outra coisa poderia lhe dizer? Pode Deus fechar os olhos aos pecados daqueles que têm tomado o seu nome em vão? Há somente um caminho para receber graça na hora do pecado: arrepender-se. Aleluia! Confessar que está errado, vir a Deus suplicando-lhe por perdão e pelo Espírito de Deus. Este é o mandamento de Deus. Desobedecer significa morte, porque ele diz: eu batalharei contra ti com a espada da minha boca. A besta faz guerra contra os santos, irmãos, e o melhor, eu ia dizer o pior, mas o que é de acordo com a vontade de Deus não é o pior, não, é o melhor. O melhor é que a besta vence aos santos. A besta vence aos santos, mas Deus vence ela. Aleluia! Aleluia! Aqueles que combatem a palavra, descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. Deixa quem está combatendo essa mensagem. Deixa quem está combatendo. Um dia eles vão ver a palavra combatendo contra eles. Um dia eles vão ver. Irmãos, Jesus, Pilatos chegou para Jesus e disse assim: eu tenho poder para te soltar. Foi o que Jesus disse? Até para isso precisou ser dado do céu. Para tu ter esse poder precisou ser dado do céu. Aleluia! Mas, grande vantagem, eu que não queria um poder desse na minha mão, para depois eu morrer louco. Pilatos morreu louco. Isso é poder. Vocês sabiam, irmão? Vocês não podem se espantar agora. Hitler tinha certeza que estava cumprindo um plano de Deus. Parece que ele sofreu, não sei se foi 14 ou foi 28 atentados. Em um dos atentados, ele foi jantar e explodiram uma bomba lá. E morreu praticamente todos que estavam com ele. Ele ficou com leves arranhões. Ele foi para a rádio e disse: meu povo, isso me dá a confiança de que Deus tem um plano para me cumprir. E tinha, irmãos. Era um plano de Deus. Às vezes nós não compreendemos, mas era um plano de Deus. Porque aquilo tinha que fazer os judeus voltarem para a sua terra. E os judeus nunca voltariam pela vontade deles. Os maiores comerciantes do mundo, os maiores empresários do mundo, bem-sucedidos financeiramente, irmãos, só matando para poder o resto fugir. Foi o que aconteceu, era Deus trazendo os judeus para a volta, de volta para a terra deles. Às vezes cumprir o plano de Deus é doloroso, mas é o plano de Deus. Aleluia! Aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. É algo seríssimo diminuir ou aumentar a palavra de Deus. Porque aqueles que a modificam e fazem dela o que lhes agrada, qual será o seu fim? Senão a morte e a destruição? Mas a graça de Deus ainda clama: arrependo. Oh, como são doces os pensamentos do arrependimento. Nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz eu me apego. Eu trago minhas dores, eu me arrependo de ser o que sou e do que tenho feito. É pois o sangue, nada mais, senão o sangue de Jesus. O que será? Arrependimento ou a espada da morte, isso é contigo. Aleluia. Mombrand diz: oh, nada trago em minhas mãos, eu trago minhas dores. Eu me arrependo de ser o que sou e do que tenho feito. Aleluia. O desvelar de Deus. Agora começa aqui no 22 e vai até o fim, até o 63. Vamos ver se a gente chega lá, né? Agora, o meu assunto nesta manhã
Confio que Deus revelará isto. Aleluia. Uma revelação. Quando Pedro pôde dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto uns diziam que era de um jeito, era do outro, era Jeremias, era Elias. Quando Jesus perguntou, quem diz que eu sou, que o Filho do Homem é Elias, é João Batista, é Jeremias, é um Isaías. E vós quem dizeis que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, parabéns Pedro, isso é revelação. E a revelação, a porta do inferno não pode contra ela. Amém. Aleluia. E cada vez, se você quer pegar as fitas, pega as fitas e ouve. E eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo claramente. Às vezes diz, temos que dizer coisas de certo modo para que isso possa diminuir, para que isso possa fazer alguns saírem, outros irem embora e outros refletirem. Aleluia! Compreende? Às vezes temos que fazer coisa, irmão, para uns saírem, outros irem embora e outros parar para pensar, refletirem. Mas isso é feito propositalmente. Isto tem que ser feito desta maneira. É feito propositalmente por quem, irmão? Por Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a coisa mais doce para o salvo. E a coisa mais amarga para o perdido. Já pensou? Jesus disse em São Marcos capítulo 4 que era pregado em parábola, porque tinha pessoas que Deus queria esconder delas a verdade. Deus não queria que elas vissem. Tem pessoas que Deus não quer que ela veja a verdade. Irmão, nós chegamos e mostramos a verdade para as pessoas. Nós agimos com o melhor do nosso entendimento, com o melhor da nossa educação. Se as pessoas não puderem ver, a culpa não é nossa, a culpa é delas, porque elas foram predestinadas para serem cegas mesmo. Ou tem outra explicação? Ou tem outra explicação? Aleluia! Ele disse isso. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse, a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmos. Que espécie de afirmação? Você pensa que um médico ou uma enfermeira ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta, por um homem que teve um ministério como ele teve? Porque ele diria, comer a carne, isto é canibalismo, beber o sangue humano, é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência afastou-se dele. Aos escandalizados. Não é à toa que a Bíblia diz que os que se retiram para a perdição. Para a perdição. E lá havia uma associação ministerial com ele, de 70, que haviam sido escolhidos. E ele voltou para eles e disse, o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem ascender para o lugar de onde veio? Agora, ele não explicou aquilo, ele nunca explicou como. Paulo fez mais tarde, ele simplesmente disse, vem. Então quando ele disse, o que você dirá a esses ministros, quando você ver o Filho do Homem se assentar de onde ele veio? Sem dúvida aqueles homens disseram, agora, só um momento, nós comemos, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, dormimos com ele, nós sabemos onde ele nasceu, nós vimos o berço que ele foi embalado, e como que este homem, isso é duro para dizer, e a Bíblia diz, eles não andaram mais com ele. A pessoa, irmãos, viraram as costas para o Senhor Jesus, eles o deixaram, e então ele tinha só 12, ele escolheu 12, e um deles era um demônio. Ele disse,
Então ele virou para eles, e não havia ninguém que pudesse explicar o que ele havia acabado de dizer. Tem pessoa que quer explicação de tudo, irmão. Ministerialmente falando, o pastor não pode dar explicação de tudo, não. Tem muita coisa que tem que ser resolvida somente com as partes interessadas. O restante tem que confiar que o ministério do seu pastor é de Deus, que as orientações dele são de Deus, que estão baseadas na Bíblia, que estão baseadas na mensagem. Porque assim como se você tiver um problema, você quer que ele seja tratado em segredo, os outros não vão querer que os problemas deles sejam jogados no ventilador aqui, não. Tem que ter confiança. E não havia ninguém que pudesse explicar o que ele havia acabado de dizer. Como é que eles vão comer a sua carne e beber o seu sangue? E como foi que ele desceu quando ele nasceu bem aqui na terra, vem? Eles não podiam compreender isto. E então ele virou para os apóstolos e disse: não queres ir você também? Os outros não compreendiam, mas os outros 11, os outros 12 compreendiam, porque ficaram. Até o diabo entendeu, que era Judas. Ficou, entendeu. Mas os outros não entenderam. E por isso, foram. E foi aí quando o apóstolo Pedro fez aquela grande afirmação: Senhor, para onde iremos nós, vem? Pois estamos satisfeitos, aleluia. Irmão, se você crê nessa mensagem, você está satisfeito com ela. Eu tenho certeza que eu nunca encontrei nada mais bíblico, nada mais verdadeiro, nada mais próximo do que essa mensagem que nós pregamos. Eu nunca encontrei nenhuma denominação que pregue mais próximo da Bíblia do que o que nós cremos. Vem, eles não podiam explicar isto. Você não pode explicar a fé, aleluia. É algo que você crê, e é tão sólido que não há nada que possa tomar o seu lugar. Portanto, eles sabiam que a palavra estava escrita para aquela época, era que eles estavam vivendo a era messiânica, que ele encaixou exatamente no lugar. Para os apóstolos, irmãos, o Senhor Jesus encaixou, vamos dizer assim, no molde do Messias. Os judeus estão esperando o Messias até hoje. Ele encaixou exatamente no lugar. E o que poderiam eles fazer se voltassem para suas formais e frias igrejas das quais eles saíram? Disseram: para onde iremos nós, vem? Estamos totalmente persuadidos de que tu tens a palavra da vida, vem. E eles não puderam explicar isto, mas creram nisto, vem. Não puderam explicar, mas creram. Irmão, não preciso de explicação sobre a mensagem do profeta. Eu creio na mensagem do profeta. E Jesus disse aquilo para selecionar a sua multidão, vem, até que ele pudesse ter o seu grupo junto. Mas vocês para selecionar. E todas aquelas pessoas, eles, somente 11 deles, puderam compreender realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus, e somente Deus. Porque Jesus era Emanuel, Emanuel é Deus conosco. Jesus não é a pessoa do Pai, mas a pessoa do Pai habitava nele. Agora o meu assunto nessa manhã é para revelar, ou desvelar aquele Deus. Deus sempre tem em cada era se escondido por detrás de um véu, todas as eras, mas ele tem sido Deus o tempo todo, vem? Mas ele mantém a si mesmo escondido do mundo, e revela a si mesmo a seu eleito, como para com os apóstolos naquele dia. Irmão, se essa mensagem é de Deus, só quem vai ver os eleitos. Só quem vai ver os eleitos. Os eleitos, Deus sempre trabalhou assim. Deus tirou Israel de dentro do Egito para levar para uma terra. Deus tirou os eleitos de dentro de uma igreja para levar para a glória. Aleluia. Agora, aquele era Deus falando em Cristo. Agora, o homem sempre tem sido a natureza do homem. Ele procurou ver fisicamente aquele Deus.
pessoa quer ver Deus fisicamente. Ele sempre quis vê-lo. O homem tem feito criaturas para parecer com ele. Eles pensam os hindus adoram o sol, e na África formas diferentes de animais, assim sucessivamente, e lá em cima no Alasca, aqueles totens, e formas diferentes que eles pensam que este Deus está. Como Paulo falou lá em Atenas naquele tempo, no Areópago, e lhes disse que eles eram supersticiosos a respeito deste Deus desconhecido. Eles tinham um templo para cada Deus que eles conheciam. E ainda tinha um templo ao Deus desconhecido. Para um Deus desconhecido, eles criam tanto em Deus, irmão, que tinham não sei quantos deuses, ainda queriam botar mais um que não conheciam. Paulo diz, supersticiosos. Então encontramos mesmo lá atrás, como Jó. Jó sabia que havia um Deus, ele sabia disto. E não há um ser humano em sua mente correta que não sabe que tem que haver algo em algum lugar. E agora Jó queria falar com ele. Eu quero que você observe a forma que Deus escolheu para falar com Jó. Deus estava velado quando ele falou com Jó. Ele estava velado em redemoinho, desceu um redemoinho. Crê você que Deus continua vindo em um redemoinho para desvelar a si próprio? Elias, né? Também veio terremoto, veio redemoinho. Há muitos assentados aqui. Um número que estava conosco outro dia, quando ele desceu em um redemoinho, nos avisou um dia antes, o irmão Banks Woods e outros, quando ele disse, pegue esta pedra, jogue-a para o ar e diga, assim diz o Senhor, você o verá imediatamente. Eu apanhei a pedra lá em cima na montanha, joguei-a para cima, e naturalmente descendo, ela iniciou um redemoinho. Vem a sucção disto. Você tem de fazer algo para fazer que algo siga aquilo. Jesus tomou um pedaço de pão e o partiu, então multiplicou aquele pedaço de pão. Ele tomou água e colocou em uma jarra. Elias apanhou sal e colocou em uma botija. Cortou uns cavacos, jogou na água. É algo para simbolizar. E apanhando esta pedra e lançando para o ar, e quando desceu, começou um redemoinho. E dezenas de irmãos lá, talvez 7, 8, 9, 10 irmãos, 20 irmãos, com o irmão Brando, viram tudo isso. Agora você levanta aí um Zé da Gaita aí, um João Ninguém aí, um Zé Ninguém, dizer que isso não foi verdade. E por que essas pessoas que estiveram lá com o irmão Brando desmentiram o irmão Brando na época? Aleluia! No dia seguinte, enquanto havia um ministro conosco na caçada, ele estava ali perto e ele me disse, o senhor dá visões quando você está fora assim, irmão Brando? Eu disse, sim, mas geralmente eu venho aqui para descansar. E logo então veio a visão. E o irmão Borders, eu creio que ele está lá fora agora. Ele estava também, o irmão Banks Woods, eu penso. Muitos estavam lá em cima, 8 ou 10. E o irmão Banks Woods, procurando por isto bem na montanha, estava bem do outro lado disto. Exatamente cerca de meia milha, 800 metros. Onde os 7 anjos apareceram. Que eu saí daqui para ir até lá, que voltou e disse a respeito dos 7 selos. Mais ou menos meia milha daquilo. Então no dia seguinte, quando isso estava acontecendo, enquanto eu disse ao irmão, eu disse, este é o seu problema. Vá caçando na montanha. O irmão que chegou para o irmão e falou, este é o seu problema. Você tem uma alergia no seu olho. Os médicos tentaram por uns 2 anos acabar com ela e não puderam fazer. Eles dizem que isto vai comer o seu olho. E eu disse, mas não se preocupe, o Senhor Jesus tem honrado a sua fé, e Ele simplesmente deixou cair a sua espingarda. O homem falou, esse homem soltou a espingarda, porque era verdade. E eu disse, a sua mãe, exatamente o que ela era e o que estava errado com ela. E ele disse, é a verdade. O irmão Roy Robertson, da igreja aqui, de pé presente, eu acho que todos vocês o conhecem. Sabendo que ele era um veterano e sabendo o que iria acontecer,
Eu coloquei a minha mão sobre o seu ombro e disse: irmão Robertson, tenha cuidado, vigie, algo está preparando para acontecer. Eu voltei para onde eu tinha que ficar, e ali do ar veio um redemoinho, descendo de um cânion, de cima, que era tão grande que rachou pedras, com 8 ou 10 polegadas pelo meio, lá de cima da montanha, e as lançou, foram umas 200 jardas, e estrondou 3 vezes assim, e uma voz veio daquilo também, e todos eles lá de pé. O irmão Banks está aqui presente agora, veio e disse: foi isto que você me disse ontem? Eu disse: sim senhor, é isto. Ele disse: agora o que foi que ele disse? Eu disse: agora irmão Banks, aquilo foi só para mim, veio? Porque aquilo alarmaria as pessoas. Irmão Brana não é alarmado não, irmão. Não era alarmado. E, irmão Brana, não é porque Deus falou para você que você tem que falar para os outros, não. O irmão Brana via as coisas, Deus mostrava as coisas para o irmão Brana, e o irmão Brana esperava se Deus mandava ou não ele falar para a pessoa. Mas tem outras, Deus me mostrar porque Deus quer que eu fale. Não. Ele não mandou. Ele não mandou você falar. Ele mostrou para o irmão Brana, ele não mandou o irmão Brana falar. Mas isto segue em frente. Isto aconteceu só um pouco. Viajando em direção ao norte, poucos dias mais tarde, aquilo alcançou o oceano, e vocês viram o que aconteceu ao redor de Fairbanks? Isso foi um sinal de julgamento. Agora encontramos que Deus permanece. Vê, tu colocou as pessoas em pânico. Então aquilo teve que acontecer. Vê você? Isto simplesmente tem que acontecer. As coisas que tem que acontecer de qualquer maneira. Vê, isto vai acontecer de qualquer modo. Problema de família. Quando o irmão Brando estava vivo, tinha um problema com a família dele. Irmão Brando, eu quero falar com o senhor. Não quero falar, irmão. Irmão Brana, é sério o assunto. Irmão, não quero falar com você. Irmão Brana, é sobre a sua família. Irmão,
o mesmo Deus. Deus se transformou, mudou a sua forma. Se você pensar, observar aqui em Filipenses, ele disse, não pensando em usurpação, mas tomou a forma de homem. Não teve como usurpação ser igual a Deus. Jesus sabia que não era, porque ele era, irmãos. Agora, a palavra grega lá para aquela forma, ontem eu passei o dia todo procurando, tentando descobrir o que era isto, eu encontrei. Vem com essa palavra de emorfe, irmão Bruno Soletra, olhando no grego para encontrar o que era emorfe. Talvez eu esteja pronunciando errado, mas a razão pela qual eu a soletrei é que se a fita for liberada, as pessoas, os estudantes, saberão o que eu quis dizer com isto. Quando o emorfe, aquilo quer dizer que ele mudou a si próprio. Eu quero dizer com isto, quando o emorfe, aquilo quer dizer que ele mudou a si próprio. Repetir. Ele desceu. Agora, a palavra grega lá significa que algo que não podia ser visto, mesmo estando lá, então foi mudado e o olho pode vê-lo agora. Vem! Isso é emorfe. É mudando de forma, é o não visto sendo visto. Como Elias estava em Datã, é Dotã, né? Vem, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali ao redor. E Deus simplesmente mudou. Não trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a maneira de ver do servo. E lá estavam as montanhas cheias de anjos, e fogo, e cavalos de fogo, e carros de fogo, tudo ao redor do seu profeta. Vem, ele mudou o modo de ver. A coisa já estava lá, ao redor do seu profeta. Vem. Então é isto que eu estou tentando dizer, que Deus esteve aqui. A única coisa que ele fez quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Vem, ele está em morfe, ele mudou a si mesmo do que ele era, o que ele é, ou sua máscara, outro alto. Então, Brana, fala aqui sobre uma peça, um ator representando vários papéis. E este é Deus, ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Então mudou-se a si mesmo daquilo, de volta a espírito outra vez, para que pudesse habitar no homem. Deus apresentando no homem o que realmente ele era. Jesus Cristo era Deus apresentando no homem, em um homem. É isto que ele era. Ele mudou de coluna de fogo e então ele havia entrado, que era um véu no deserto, que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas ele estava realmente escondido o tempo todo atrás desta coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. E a palavra Logos significa a própria essência de Deus. Agora encontramos aqui, agora desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem ou atuando, agora ele está operando através do homem. Vem, ele está operando em um homem, na forma de homem. Ele mudou-se a si mesmo, da forma de Deus para a forma de homem. Filho do homem, filho de Davi e do filho de Deus, 3 nomes de filho. Agora, ele veio primeiro no filho do homem, porque aquele era um profeta. Agora Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel e os profetas, filho do homem, o que tu vês? Perguntaram para o irmão Brana, porque muitas pessoas chegaram, irmãos, na heresia, como isso ainda chega, ainda tem hoje. Pessoas dizendo que o irmão Brana era Jesus Cristo. É o irmão Brana, o filho do homem, só tem um, é Jesus Cristo. É o irmão Brana, o filho do homem. O irmão Brana disse, não, o filho do homem é Jesus Cristo. Eu sou um filho do homem, um profeta, um pregador. Aleluia. Jesus nunca referiu-se a si mesmo como filho de Deus. Ele referiu-se a si mesmo como filho do homem, porque as escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas escrituras. Cada palavra deve ser assim. Esta é a maneira que eu creio nisto. Esta é a maneira que ela deve ser, não porque eu creio nisto, porque é a palavra de Deus. Agora, se você observar no começo, uma palavra, na página 1 da Bíblia, em Gênesis 1, nós encontramos que tudo
toda enfermidade, toda tristeza, todas as dores de coração e tudo que sempre aconteceu com os seres humanos, veio porque uma pessoa descreu em uma palavra e causou tudo isto. Isto é a primeira coisa na Bíblia. Irmãos, o apóstolo Paulo disse, o pecado entrou por Adão no mundo. E se empata de Eva ter causado a queda? E se empata de Eva ter causado a queda? Porque se Adão não tivesse pecado, Adão pecou, e até pelo contrário, a Bíblia diz que Adão não foi enganado. Ele pecou sabendo, Adão não foi enganado. A linguagem bíblica é essa: a mulher me deu e eu comi. A mulher me deu do fruto e eu comi. E Eva disse, a serpente me enganou e eu comi. Adão não foi enganado, diz a Bíblia. Então o pecado entrou por Adão? Claro, porque o homem é o cabeça da mulher. Porque Adão era o cabeça de Eva. Precisou de Adão concordar com aquilo, fazer aquilo, receber aquilo dela. Aí a pessoa, irmão Bruno é falso profeta, diz que o pecado entrou por Eva. Não diz que o pecado entrou por Eva, não. O irmão Bruno concordou, o pecado entrou por Adão, mas quem trouxe a queda foi Eva. Irmão, presta atenção. Eva foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada. Adão foi amaldiçoado? Adão foi amaldiçoado? Não. Por tua causa maldita é a terra. A maldição vem sobre a terra para ti. Tu vai colher, tu vai comer o teu pão com o sol do teu rosto. Mas a maldição não veio sobre Adão, veio sobre a terra por causa de Adão. Vai te produzir cardo, vai te produzir espinho. Mas Deus não amaldiçoou Adão. Deus amaldiçoou Eva, Deus amaldiçoou a serpente e Deus amaldiçoou Eva. Procura lá na Bíblia lá. Antes de você duvidar do que eu estou dizendo, vai lá na Bíblia e lê. Amaldiçoou Eva, amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. É claro que a maldição da terra caiu sobre Adão, mas não foi amaldiçoado Adão direto. Toda enfermidade, todas as tristezas, todas as dores de coração e tudo o que sempre aconteceu com os seres humanos, veio porque uma pessoa descreveu em uma palavra e causou tudo isto. Isto é a primeira coisa na Bíblia. Por último, na Bíblia, Apocalipse 22, o mesmo Deus diz: quem tirar uma palavra disto, ou acrescentar uma palavra a isto, vem? Isso deve ser palavra por palavra, exatamente como ela é. Portanto, por que tirar uma coisinha, como que eu? Alguém sempre vem me dizer a respeito das mulheres cortarem os seus cabelos. Irmão, Deus não é homem. Se na Bíblia está dizendo uma coisa, é porque aquilo é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a mulher não deve cortar o cabelo, é um sinal de poder. O apóstolo Paulo disse: as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. É negócio de uso de costume, uso de costume, não, doutrina, ensinamento apostólico, ensinamento bíblico, ensinamento divino diretamente do Espírito Santo. São mandamentos do Senhor. Agora, para mim, desde que eu faça isso, não me importa quão santamente ela atue, e quanto ela saiba, ela ainda assim está errada. Se ela usa shorts e essas roupas, assim, não importa o que ela faça, quanto ela possa cantar, como ela possa pregar, o que quer que ela pudesse fazer, que tipo de vida ela viva, é ainda aquela única palavra. Não uma sentença, uma palavra, uma única palavra. Portanto, a Bíblia não é de particular interpretação. Tem de ser palavra por palavra, da maneira que ela está escrita. Nós temos de crer nisso. E nós cremos nisso. Amém? Aleluia! Vamos ficar de pé? Vamos terminar fazendo uma oração. Faça a sua oração. Eu quero que todo mundo ore, irmão. Faça a sua oração. Não espere ouvir a oração de ninguém, não. Faça a sua. Apresente as suas causas, apresente as suas petições diante de Deus. Querido Deus, Santo e Todo-Poderoso Pai, no nome sem igual, meu Deus, do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, estamos agora entrando, Deus, na Tua presença para a oração.
para nos despedirmos, Senhor, em oração, para encerrarmos este culto. Quero nos pedir tua graça, como o irmão Branda, meu Deus, usou a expressão reconhecendo que somos pecadores, que nós erramos, que nós fazemos coisas erradas. Meu Deus, nós somos errados. O irmão Branda falou, o ser humano, para começar, é uma falha total. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, porque nós fomos trazidos pelo Senhor. O Senhor nos trouxe, ó Pai, para estarmos aqui, para fazermos parte do corpo de Cristo. E nós estamos aqui, meu Deus, lutando com todas as nossas forças, nos segurando, meu Deus, procurando pegar na mão do Senhor e pedindo, Senhor, que o Senhor pegue na nossa mão. Irmão Bilipão uma vez queria beber água, ainda quando criança, e o irmão Bruno, vai lá, não, pai, eu quero ir com o Senhor. E o irmão Bruno foi pegando a mão dele, quando chegou na cozinha, ele escorregou, o irmão Bruno segurou ele. E o irmão Bruno disse, é isso, Senhor, se eu cair, me segura. Senhor, se nós caímos, o Senhor nos segura, Pai, porque nós esperamos do Senhor, nós estamos contando, meu Deus, com aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, porque nós não podemos fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos pedindo ao Senhor, o Senhor faz, Senhor intercede, Senhor ouve, meu Deus, Senhor atende, Senhor derrama, meu Deus, a graça e a misericórdia, Senhor, sobre este povo, porque este povo está esperando na misericórdia, este povo está esperando na graça do Senhor. Nós não queremos ser legalistas, meu Deus, fanáticos, mas nós queremos ser santos, queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Só o Senhor, meu Deus, para nos dar capacidade para isso. Despede em paz o teu povo, abençoa o teu povo, ó Deus. Nós possamos estar reunidos ali em Goiânia, Pai, para desfrutarmos, meu Deus, mais uma vez, meu Deus, da bênção que é o encontro nacional. Abençoando o teu servo, pastor Joaquim Gonçalves Dias Silva, e todos que forem ali, meu Deus, juntamente conosco, Pai, nos leva, nos dá um bom encontro e nos traz em paz para os nossos lares, com saúde, com vida e perfeita saúde, meu Deus, protegendo na viagem, viajando nos ares, viajando na terra. O Senhor nos guarda em tudo, ó Pai. Nós precisamos do Senhor. Apresentamos este culto nas tuas mãos, Deus, esperando a bênção do Senhor. Aquilo que nós não somos capazes, ó Deus, o Senhor faça. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faça. O Espírito Santo, meu Deus, pregue no coração, fixe no coração, meu Deus, de cada irmão, a segurança da mensagem da hora, a segurança da mensagem profética para o dia. A mensagem de Deus sempre foi profética para o homem. Deus nunca falou sem ser por meio dos profetas. Pai, despede o teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Está terminado, irmão. Vou em paz. Em nome de Jesus Cristo.